Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 5º domingo da Páscoa. E a liturgia de hoje, toda ela, de alguma maneira, nos leva a esta afirmação, a esta certeza de fé. Precisamos permanecer em nosso Senhor. Precisamos ter intimidade, vida íntima com o nosso Senhor. E para isso, então, a primeira e a segunda leitura convergem neste sentido. A primeira leitura, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nos apresenta a conversão de São Paulo. Diz aqui, São Paulo já convertido, ele chega a Jerusalém e ele procurava se encontrar com os discípulos, mas diz que todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Isto é, São Paulo tinha acabado de se converter, foi procurar os discípulos de Nosso Senhor, e os discípulos de Nosso Senhor corriam de São Paulo, porque ninguém acreditava naquela conversão. Ele até uns dias estava perseguindo os cristãos. Até uns dias, Saulo tinha sido apedrejado, e ele tinha presenciado aquele ato. Como é que agora ele de perseguidor se tornou propagador? Como é que de inimigo ele se tornou um apaixonado por Cristo? E os discípulos não acreditaram. Por que os discípulos não acreditaram? Existe, meus santos, uma certa coerência. Porque no caminho normal do cristão, a conversão, ela normalmente, ela não é algo imediato. Ela não é sempre uma ação da graça, mas normalmente é sempre um acontecimento que se dá paulatinamente, que se dá cotidianamente, que se dá pouco a pouco. Normalmente, ninguém se converte assim como se converteu São Paulo. Isto é, as paixões desregradas. Como é que acontece no caminho de conversão? As paixões desregradas, elas vão sendo tiradas pouco a pouco do nosso coração. Os hábitos errados, há muito tempo praticados, você vai pouco a pouco, a custo de muita oração, de intimidade com Deus, aqueles hábitos vão sendo mudados, os vícios vão sendo trocados pelas virtudes. Mas é sempre uma luta, e não é sempre um caminho ascendente. Ele tem descidas e subidas, tem altos e baixos. É só você olhar para a sua vida. Todos nós aqui estamos neste processo de conversão. Uns num período, outros num estágio, outros noutro, mas todos estamos neste processo de conversão, e ele tem esses progressos e regressos. Infelizmente, isso é próprio da nossa natureza marcada pelo pecado original. Pois bem, então é assim que se dá. Isto é, vamos organizando as paixões desregradas, aqueles hábitos errados vamos retirando, a mentalidade mundana vai sendo modificada. Isso é tão verdadeiro que a palavra conversão, em grego, metanoia, significa isso, mudança de mentalidade. Você antes pensava como o mundo e acreditava que nas coisas que o mundo oferecia, mundo aqui, meus santos, compreendamos as coisas materiais, o dinheiro, o conforto, a beleza, a saúde, os amigos. Quando eu falo mundo, que a palavra mundo, ela tem vários significados. Aqui eu não aplico a pecado. O que é uma pessoa de uma mentalidade mundana? Pode ser uma pessoa que busca a felicidade nas coisas desregradas, mas pode ser também uma pessoa que busca a sua felicidade simplesmente nas coisas terrenas, imanentes, daqui de baixo. Então, quando ela pensa em ser feliz, ela pensa numa casa confortável, num salário muito bom, na saúde do corpo, na beleza, nos amigos, num bom casamento, mas é tudo imanente,
é tudo mundano, é tudo criado. Ainda não é uma mentalidade cristã de quem sabe que a sua felicidade está em Deus, que Deus é aquele sem o qual nada é bom, que Deus é aquele sem o qual nada vale a pena, e que Deus é aquele que, quando temos, de muito pouco necessitamos, porque quem a Deus tem, nada falta. Eu meditava isso em uma das missas da semana passada, o Salmo 72, no versículo 25, e o salmista diz: meu Deus, se eu vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Vocês percebem como estamos distantes desta realidade para a qual devemos tender? Isto é, esta mudança de mentalidade de quem sabe de que Deus é a maior riqueza, de que Deus é aquele sem o qual eu estou perdido, mas quando eu tenho pode me faltar muito, mas não me falta o essencial para eu viver e ter sentido de continuar a minha vida. Pois bem, esta conversão das paixões, dos hábitos, da mentalidade e das atitudes, ela vai acontecendo gradativamente, pouco a pouco, mas é necessário que essa realidade ela seja contínua, e é uma realidade possível, que nós não podemos pensar, não, a conversão é apenas para os santos. Não, a conversão é para todos nós. Esta conversão imediata, claramente miraculosa, foi oferecida a São Paulo, mas toda conversão é um milagre, porque é um milagre da ação de Deus na nossa alma, que vai destruindo o reino de Satanás, um reino mundano, e construindo o reino de Deus, a presença de Deus dentro de nós. E nós vamos crescendo na prática da virtude, nós vamos crescendo na prática da caridade, nós vamos crescendo no amor a Deus. Aí você pergunta: mas padre, o que é necessário então para que eu me converta? O que é necessário para que este processo de mudança de paixões, de hábitos, de mentalidade e de atitudes ganhe força dentro de mim? É necessário intimidade com Deus. Se nós, meus santos, não tivermos intimidade com Deus, nós não teremos a força necessária para essa sobrenaturalização da nossa vida. Deixa eu explicar essa palavra grande, grandona. Sobrenaturalização da vida. Nós, por nós mesmos, nós gostamos do quê? Do conforto. Nós gostamos de que as coisas aconteçam segundo nós queremos. Nós gostamos da amizade, nós gostamos da saúde, nós gostamos de realizar as nossas vontades, nós gostamos de que os nossos desejos sejam satisfeitos, nós gostamos de experiências sensíveis, agradáveis, uma boa comida, um bom sono, um bom descanso, um bom lazer. É disso que nós gostamos. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, Deus vai nos dando uma realidade sobrenatural, e Ele vai nos ensinando a gostar das coisas do alto. Nós normalmente, e não precisamos ser educados para isso, nós gostamos das coisas que nos causam prazeres sensíveis. Mas ter alegria nas coisas que nos causam prazeres sobrenaturais, isso é uma ação da graça de Deus. Quando nós nos aproximamos de nosso Senhor, Deus vai nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele, e vai nos dando a graça de desejar as coisas espirituais, vai nos dando a capacidade de nos alegrar com as coisas do céu, vai nos dando uma sabedoria que nos faz buscar com todas as nossas forças a nossa salvação eterna, o amar a Deus, mesmo que para isso precisemos renunciar a nós mesmos, mesmo que para isso precisemos abraçar algumas coisas difíceis, simbolizadas aqui na cruz, mesmo que nós precisemos nos esforçar por passar pelo caminho estreito e apertado,
mas porque sabemos que aquele caminho estreito e apertado, ele me leva para aquele que verdadeiramente importa. Mas essa sabedoria, ela nos vem da nossa intimidade com Deus. Nosso Senhor, no Evangelho de São João, estamos aqui no capítulo 15, no versículo 4, ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Então, nosso Senhor nos chama a estes frutos de conversão, a estes frutos de vida nova, próprios do homem novo, mas que só nos são possíveis se nós permanecermos em Deus, se nós tivermos intimidade com Ele. E aí, meus santos, nosso Senhor nos faz uma advertência que nós precisamos levar a sério. Ele diz: todo ramo que em mim não dá fruto, o Pai o corta. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor, vocês são os ramos. O ramo que não der fruto, o Pai corta. Então, meus santos, não é para causar terror em nós, mas é para nos incitar à responsabilidade. A nossa vida precisa neste mundo ter fruto. Se nós não tivermos fruto, e frutos espirituais, frutos do Espírito Santo, bondade, amor, desapego, santidade, se nós não tivermos este fruto, obras segundo o coração de Deus, nosso Senhor diz, não é o padre que está criando esta novidade, nosso Senhor diz: se não der fruto, ele será cortado. E no versículo 6, quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos e lançados no fogo e queimados. Nosso Senhor aqui fala da possibilidade da nossa perdição. Meus santos, já falei aqui várias vezes e é sempre bom repetir, é questão de caridade. Alertar as pessoas da comunidade, alertar a igreja, alertar os fiéis de que a nossa vida aqui na terra, ela tem repercussão para a nossa vida eterna. Nós aqui neste mundo estamos escolhendo se queremos viver eternamente com Deus ou se queremos viver eternamente longe de Deus. Cada um aqui vai escolher. Isso vale para mim, isso vale para cada um aqui. A quem você quer? Com quem você quer passar toda a sua eternidade? Com nosso Senhor ou longe de nosso Senhor? Nosso Senhor diz: se você permanecer em mim, você será sempre um ramo viçoso, um ramo que recebe da videira a seiva com o qual ele pode se alimentar. Da mesma maneira que o ramo precisa estar unido à videira para que receba a seiva, nós precisamos estar unidos a nosso Senhor para que recebamos as graças espirituais, para que, lembra daquilo que eu falei, o processo de conversão, de reorientação das nossas paixões, dos nossos hábitos maus e antigos serem arrancados da nossa vida e modificados, a nossa mentalidade ser transformada, se converter, os nossos hábitos, as nossas atitudes serem mudadas. Pois bem, se nós permanecermos em Deus, isto acontecerá. Se nós permanecermos ligados à videira, nós receberemos a seiva, que é o Espírito Santo, do qual precisamos para que esta transformação aconteça. Mas para isso, repito, precisamos estar unidos a nosso Senhor. Ele diz aqui no versículo 5, ele repete, nosso Senhor, ele é repetitivo até. Ele diz várias vezes: eu sou a videira, vós os ramos, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Se não permanecerdes em mim, como o galho permanece na videira, vós secareis. Você não pode imaginar um galho separado do tronco, ele vai secar. Da mesma maneira, você não pode compreender um cristão separado de Cristo. Isto é, você é cristão de batismo, você é cristão
de missa dominical. Você é cristão que carrega uma cruz no peito. Mas você é cristão porque você carrega o escapulário de Nossa Senhora. Tudo coisa boa. Só falei coisa boa, né? Ser batizado, excelente, maravilhoso. O primeiro sacramento sem o qual não se recebe nenhum outro. Vir à missa aos domingos, Nossa Senhora. Mandamento para nós católicos. Carregar a cruz, carregar o escapulário, tudo coisa boa, santa. Mas se isso não for reflexo de uma verdadeira intimidade com Nosso Senhor, você é este galho seco que não produz fruto, que parece cristão, parece católico, mas que de verdade não é. E aí? O que é que você vai fazer? Você vai dizer simplesmente: então, padre, não tem jeito para mim. Então não tem conversão para mim. Não, meu santo. Você deve então, humildemente, procurar Nosso Senhor, buscar Nosso Senhor, permanecer em Nosso Senhor. E como é que nós permanecemos em Deus? Como é que nós nos unimos a Ele para que recebamos novamente a seiva? Nós nos unimos a Ele, se somos batizados, nós estamos unidos a Ele. Quando nós recebemos os sacramentos, nós nos unimos a Ele, mas de uma maneira especial, essencial, sem a qual o batismo não tem mais eficácia direta na nossa alma. Esta realidade sobre a qual eu vou falar, sem a qual os sacramentos são recebidos, mas são recebidos de uma maneira superficial. Você entra na fila, você recebe a comunhão, você recebe Jesus, você recebe o sacramento do corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor, só que aquilo não produz transformação na sua alma. Por quê? Porque você não tem vida de oração, intimidade com Deus. Você não permanece com Nosso Senhor. Você não permanece com Nosso Senhor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Sem mim nada podeis fazer. Quando nós, meus santos, reservamos no nosso dia um tempo de oração, um tempo de intimidade com Deus, nós estamos tendo consciência de que sem Deus nós não podemos fazer nada. Nós temos tempo para comer e ninguém aqui diz: gente, e se isso acontecer é algo excepcional e que não dura mais do que 2, 3 dias. Não dura mais do que 2, 3 dias. Ninguém disse: gente, eu ando tão ocupado que não tenho nem tempo de comer. Isso geralmente é uma metáfora, é uma expressão poética. Esta pessoa está apenas dizendo que a vida dela está tão agitada que ela não está comendo tão bem quanto gostaria, mas ela está comendo. Ninguém deixa de comer porque está com a vida muito agitada, porque ela sabe de que ela precisa da comida para se manter de pé. Ela sabe de que ela precisa da comida para ter saúde, e como ela quer ter saúde, ela arruma tempo para comer. A pessoa diz: olha, a minha vida está tão agitada que eu não estou nem dormindo mais. É metáfora, é poesia, é exagero. Ela está apenas usando uma figura de linguagem, apenas para dizer que ela não está dormindo tanto quanto gostaria. Mas não que ela não esteja dormindo. Mas as pessoas, quando dizem que estão tão agitadas que não estão mais rezando, muitas vezes não é metáfora, ela não está rezando mesmo. Ela não reserva mais tempo no dia dela para a oração. Ora, será que reservar 30 minutos, e aqui, meus santos, entendam bem, quando eu falo de oração, quantas vezes no confessionário eu pergunto: meu santo, mas como está a sua vida de oração? Aí a pessoa diz: está bem. E eu sempre gosto de perguntar: mas fala para mim, como é a sua vida de oração? Aí a pessoa diz: olha, eu rezo o texto de vez em quando, eu rezo um Pai Nosso quando eu acordo, eu rezo um Santo Anjo quando eu vou dormir. Tudo isso é muito bom, mas eu não estou falando disso. Quando eu falo de oração, eu estou falando daquele tempo que você reserva para dialogar com Deus, para em silêncio estar na presença de Deus. Então imagine você tira 30 minutos do seu dia. O dia tem 24 horas, é como
como que você dividisse o dia em 48 partes, e uma destas 48 você dá a Deus. É muito? Pense comigo, você dividiu em 48 partes, e dessas 48 partes, uma parte você dá a Deus, 30 minutos. As outras você dá para o seu sono, para o seu trabalho, para o seu descanso, para o seu lazer, para as suas conversas com seus amigos. Só estou pedindo que você, por enquanto, reserve uma parte, isto é, meia hora, que você todos os dias, além das suas orações particulares, das suas novenas e devoções que você deve continuar rezando, mas além de tudo isso, que você reserve meia hora para dialogar com Deus, que você leve a sua Bíblia, preferencialmente utilizando o livro dos Salmos, ou que você leve o livro da imitação de Cristo, e você vai fazer a sua oração, em que você vai abrir o seu coração para Deus, como se abre o coração para um amigo, e vai dizer: meu Deus, eu preciso estar unido contigo. Mas dizer com toda sinceridade: mas eu tenho tanta preguiça, Senhor. Se eu estivesse numa sala de cinema, e o filme durasse 2 horas, eu nem perceberia o tempo passar. Estava falando com alguns jovens, eles falando do filme Os Vingadores. Eles estão animadíssimos. E ninguém vai passar 2 horas assistindo Os Vingadores, dizendo: nossa, que demora. Vai passar como num pulo, porque o filme é interessante, porque eu gosto de assistir aquele filme. Então você dizer com toda sinceridade: meu Deus, eu passo 2 horas na sala do cinema, mas os 30 minutos que eu passo diante de Ti parecem uma eternidade. Eu não Te amo, Senhor, mas eu não posso me dar o amor a Ti. Dá-me, Senhor, o Teu amor. Dá-me o Teu Espírito Santo para que eu Te ame, para que eu permaneça na Tua presença, para que eu seja Teu amigo. Eu gosto, Senhor, de me encontrar com os meus amigos e de com eles conversar. Mas, Senhor, é com tanta tristeza que eu digo isso. Eu não gosto de conversar contigo tanto quanto eu gosto de conversar com os meus amigos. Ser sincero, não criar máscara diante do nosso Senhor e botar uma carinha de piedosa, de piedoso. Você não é santo, você é pecador, seu coração é miserável. Você com facilidade já se esquece de que está na presença de Deus e começa a pensar em outras coisas. E quando você se der conta disso, você volta e diz: olha, Jesus, está vendo? Eu comecei a rezar e já estava pensando na comida que eu vou comer daqui a pouco, no trabalho que eu tenho que fazer. Eu já me esqueci do Senhor. Já uma outra coisa se colocou em primeiro lugar na minha vida. Me ajuda, Senhor. Quando é que eu vou Te amar e Te amar de verdade, meu Deus? Me dá uma força nova. Eu nem sei do que preciso, mas eu sei, Senhor, que eu estou doente, que a minha alma está doente, que o meu coração está doente e de que eu não Te amo de verdade. Me ajuda, Senhor. A unção passou, a vontade de conversar com Deus passou. Você pega a leitura daquele livro, seja um salmo, seja o livro A Imitação de Cristo, e você continua lendo. E num dado momento aquele livro fala: como é bom, prefiro estar no limiar da vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. É um salmo que diz isso. É melhor estar na casa do Senhor, na simplicidade, do que estar longe do Senhor, na casa, na riqueza e na glória. E você ouve aquela afirmação daquele salmista e de Jesus: me dá um coração assim, que eu me alegre de estar contigo, de que eu Te ame de verdade. E aí aquele livro vai ajudando você a fazer a sua oração, lembrando que a oração, ela é um combate espiritual. Você às vezes não vai ver a hora de que aquela oração termine, mas você se predispôs a fazer aqueles 30 minutos de oração. Seja uma oração leve, sentidamente conduzida pelo Espírito Santo, seja uma oração de batalha, mas você não arredará o pé da presença do Senhor, porque você quer permanecer em Deus, porque você sabe que sem Deus você não pode fazer nada. Eu tenho certeza absoluta, se você for fiel a Deus, em 6 meses
você verá um progresso. Se você for fiel, direitinho, na sua vida espiritual, levando a sério as suas orações, você verá um progresso na sua vida espiritual que você não viu até hoje. Imagine, meus santos, se eu perguntar aqui, quem tem aqui mais até 5 anos de missa dominical? Eu acredito que mais de 80% aqui da igreja vai levantar a mão dizendo: eu tenho, há mais de 5 anos eu participo da missa, eu comungo aos domingos. E por que então você não tem progredido na sua vida espiritual? Porque as paixões continuam desregradas, porque os hábitos continuam incrustados, enraizados no seu coração, porque a sua mentalidade ainda continua mundana e os seus hábitos e as suas atitudes tão pouco cristãs. Por quê? Porque como você não tem vida espiritual, a sua Eucaristia dominical, ela se torna muito superficial. Você vem à missa, mas você não se encontra mesmo com Deus. Você vem à missa, mas a ação da palavra de Deus no seu coração é sempre diminuta, reduzida, pequenininha. Por quê? Porque não tem abertura na sua alma. Essa abertura nós damos no nosso contato diário com Deus. Eu preciso alimentar a minha alma todos os dias, como todos os dias eu preciso comer, como todos os dias eu preciso tomar banho, como todos os dias eu preciso escovar os dentes, todos os dias. Se eu não tiver este contato diário com Deus, eu terei atitudes aparentemente convertidas aos domingos ou em alguns momentos da minha vida, mas de verdade eu não tenho permanecido em Deus. E o sinal claro é de quê? De que eu não tenho produzido frutos de conversão. Meus irmãos, não ouçamos este evangelho e deixemos ele entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Nosso Senhor não quer perder nenhum daqui. Nosso Senhor, Ele tem um plano de amor para cada um aqui. E Deus tem outras pessoas que Ele pretende ganhar pela vida de cada um aqui. Da mesma maneira, de alguma maneira, como Deus se utiliza da minha vida para tocar na vida de outras pessoas, Deus quer se utilizar da vida de cada um aqui para tocar na vida de outras pessoas. Mas se você não se tornar, se você não permanecer em Cristo, você não será um instrumento de Cristo na vida para outras pessoas. Percebe que se você se afasta de Deus, você se torna uma desgraça para você e para aqueles que um dia passarão pela sua vida e que Deus pensou em você ser um canal de graça para a vida daquelas pessoas. Queiramos permanecer em Deus, retornemos para nosso Senhor, para a vida de oração, que ninguém vai embora hoje sem fazer um propósito firme, de dizer: Senhor, eu a partir de hoje, eu terei todos os dias, esses 30 minutos de oração, de encontro contigo. Eu não quero, Senhor, me perder. Eu não quero, Senhor, ser um galho seco, lançado no fogo para ser queimado. Vocês sabem, meus santos, e aqui não é para fazer um terror espiritual, mas é para despertar a consciência que cada um deve ter da sua vida. Os santos dizem com tanta frequência que um dos maiores tormentos de uma alma perdida no inferno é saber que se ela tivesse correspondido um pouco, ela teria se salvado. Se ela tivesse sido um pouco dócil à graça de Deus, ela teria se salvado. Em muitas orações, nas orações de hoje mesmo, na oração coleta, na oração pós-comunhão, a igreja pede para nós a graça de nós correspondermos às graças recebidas. Deus tem nos concedido muitas graças. E Deus quer nos conceder outras graças também. Só que se você se fecha, se você não se deixa guiar por Deus, as graças que Deus tem concedido a você não frutificam. E você não se predispõe também a receber as outras graças de Deus. Então peça, diga assim: meu Deus, se você percebe que você ainda não quer, diga: meu Deus, eu quero querer fazer a tua vontade. Meu Deus, eu quero querer permanecer em ti. Eu ainda quero permanecer nos meus desejos. Eu ainda quero
permanecer nas minhas vontades. Eu ainda quero permanecer no humano, no terreno, no imanente, naquilo que os olhos veem e que a mão pode tocar. Mas eu quero querer permanecer em Ti. Eu quero querer me alimentar da Tua presença. Eu quero querer ter vida de oração. Me ajuda, Senhor. Vinde em auxílio da minha fraqueza. Eu quero me converter, Senhor. Da mesma maneira que São Paulo, convertido, se tornou um canal de graça para tantas pessoas, eu quero, Senhor, me converter para me tornar um canal de graça para muitas pessoas. Eu quero Te amar, Senhor, mas não Te amar de boca, não Te amar de palavra. Eu quero Te amar com atos. Não é assim que São João diz na segunda leitura de hoje? Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Este é o sinal, este é o critério para saber se somos de Deus, se somos da verdade, se nós amamos a Deus, se nós, por causa de Deus, amamos os irmãos. E nós sabemos que amar não é fácil, mas nós podemos e devemos pedir a Deus que você hoje, ao entrar na fila da comunhão e receber Jesus, que você peça ao nosso Senhor: meu Deus, muda-me interiormente, dá-me esta sabedoria, que eu compreenda de uma maneira nova, de que eu não sou nada sem o Senhor, de que eu não posso nada sem o Senhor, de que se eu ficar longe do Senhor, será o mesmo que um galho separado da árvore. O galho vai secar, o galho vai morrer. Se eu me afastar de Ti, eu vou morrer. Eu terei a desgraça já aqui neste mundo e terei a desgraça na vida eterna. Eu não quero, Senhor. Eu não quero isso para mim. E eu sei que o Senhor não quer isso para mim. O Senhor não morreu por mim para isso, para me perder. O Senhor não me amou tanto para que o Seu amor seja em vão na minha vida. Por isso, Senhor, por misericórdia, concede-me a graça de voltar para Ti, de Te amar de verdade, de permanecer na Tua presença e de crescer em frutos de amor e santidade. Que cada um, eu vou agora sentar, vou esperar um pouquinho para depois rezar o credo, dando a ocasião de cada um fazer essa oração interior, suplicando a Deus esta graça e fazendo já o propósito de, a partir de hoje, você terá, se de manhã, se à tarde, se à noite, de madrugada, não sei, cada um aqui arruma o seu horário, mas de ter os seus 30 minutos de oração, de intimidade com Deus, de diálogo, de amizade com nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.